Eu quero ler um texto que está aqui em Lucas, no capítulo 10. E na minha Bíblia, já de antemão aqui, eu passei alguns slides para o pessoal da mídia. Nesse da tela aqui, está no NVI. Mas eu, lendo agora, antes de sair do hotel, eu queria também ler os versículos todos aqui rapidinho, do 1 ao 12. Sendo que a minha Bíblia aqui em papel é a revista atualizada. Então não sei se dá para a gente colocar na tela aí, ou então a gente volta para as telas que eu mandei daqui a pouquinho, tá bom? Mas o versículo 1 de Lucas 10 diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Outros, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Até aqui, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, diante de nós está a Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, continue fluindo nesse lugar. Da mesma forma que o Senhor me deu uma direção de último minuto para eu ler o texto todo, que o Senhor possa ter liberdade de mudar tudo que eu planejei, tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, Senhor, tudo que eu acho que tem que ser, que caia por terra agora, para que de fato o Teu Espírito Santo possa fluir nesse lugar, e que não só hoje, mas nesses dias que nós estamos aqui profetizando, estamos para viver o melhor ano da nossa vida, que o Senhor nos dê uma direção clara, uma direção específica e ousada, Senhor. Usa, Senhor, os meus amigos que virão aqui nesses dias. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tenha liberdade, que hoje seja apenas a abertura de uma grande porta que vai ser feita nesse lugar, nessa igreja que eu amo tanto, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu li o texto todo para poder passar para você um conceito, e é incrível isso. Muitas vezes que eu tenho chegado em algumas igrejas, no ano de 2023, por exemplo, eu fiz um propósito com Deus, um desafio de não subir nenhum altar com um iPad ou com um computador, ou com um tablet, ou com um telefone. Simplesmente subir no altar com a minha Bíblia e a minha Bic 4 cores que eu esqueci lá no Rio de Janeiro. Então eu estou com uma Bic comum, e muitas vezes ao pregar eu ia escrevendo aqui, marcando alguma coisa que o Espírito Santo me falava. Hoje eu fui tentar fazer um pouquinho diferente. Não, eu vou levar umas telas, vou fazer um negócio aqui, quero fazer um negócio mais prático, mas eu quero ficar muito aberto ao que o Espírito Santo vai me direcionar. E isso não tem a ver com desorganização, meu irmão. Isso daqui não tem a ver com falta de preparo, porque muitas vezes eu já vi muito acontecer isso. Ah, não, seja lá o que Deus quiser, Deus vai fluir de alguma forma.
E a gente às vezes estuda tanto. Hoje eu falei com o Natan, pastor Natan, falei, cara, a gente se prepara tanto, a gente estuda tanto, a gente ora tanto, e essa pressão que a gente tem de pregar, de levar, porque é uma honra, mas é uma responsabilidade. Ela nos produz tempo com Deus, de oração, de estudo, de jejum, de preparo. E é incrível que muitas vezes quando a gente sobe no altar para pregar, e às vezes as pessoas falam, cara, eu nunca vi o pastor Tiago pregar tanto igual aquele dia naquela igreja A, B, C ou X, né? E o que as pessoas não entendem, eu estou falando isso para dar essa dica, porque eu sei que aqui tem pastores e aqui tem pessoas que pregam também. Às vezes você vai me ver fluir, ou vai ver outros pastores fluírem diferente em outras igrejas diferentes. Por quê? Na verdade eu estou aqui debaixo da autoridade do pastor Kleber que está sentado ali. Não importa, não estou falando porque é uma grande igreja, uma igreja relevante na nação, que tem milhares de pessoas. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. A gente está fluindo debaixo da autoridade do pastor da igreja. A gente está fluindo junto com o ministério de louvor, com a unção de Deus que já está aqui todo culto. E é incrível isso. Eu sempre vi desde pequeno meu pai subir no altar das maiores conferências do Brasil, e parecia que quanto maior a pressão para ele entregar algo de Deus, mais gigante ele se tornava. Claro que é por causa da graça de Deus, claro que é por causa da vida com Deus, claro que é por causa da vida de oração, claro que é por causa, né, da graça, da misericórdia de Deus, apesar de nós, mas também é porque a gente está fluindo debaixo de uma direção clara de Deus para essa cidade, para esse país, através da vida do pastor Kleber e do seu ministério. Então, gente, eu estava pensando e orando e querendo falar sobre autoridade espiritual, que é um tema que tem martelado muito a minha vida, não só hoje, não só esse ano, não só o ano passado, mas a minha vida toda. Quem acompanha o meu pai há muitos anos, sabe que a gente, eu, Felipe, o Lucas e a Cristina, os 4 filhos, a gente sempre soube o nosso lugar. É muito melhor você ser convidado para entrar numa sala do que ser convidado para sair da sala, que é coisa terrível. É muito melhor você ser convidado a subir no altar do que alguém chegar aqui, né? Olha, queridão, com todo respeito, né? Chegou aqui o pastor Samuel Souza lá de Araçatuba, e eu preciso que você desça para que ele possa sentar aqui. Imagina que constrangimento. Então, autoridade é uma palavra que é vista de uma forma negativa, infelizmente, no Brasil e com o português. Ah, pessoa cheia de autoridade, gritou comigo, falou mal comigo, me chamou a atenção, veio com autoridade. E às vezes a gente não entende que cada pessoa, cada área foi dada um pouco de autoridade. A única pessoa que tem toda a autoridade é Deus, né? Foi falado, toda a autoridade me foi dada. E às vezes as pessoas não entendem isso. Por exemplo, uma vez eu vi uma cena ridícula num banco com uma porta giratória com detector de metal. O cara começou a tirar a roupa e a gritar, você não vai deixar eu entrar? Eu sou uma das pessoas que mais tem dinheiro nessa agência. Se você não deixar eu entrar, eu vou tirar a camisa. E o cara tirou a camisa. Se você não deixar eu entrar, eu vou tirar a calça. E ele tirou a calça, ficou de cueca, gritando com segurança. Uma cena ridícula. Não, eu tenho não sei quantos R$1.000 aplicado. E o cara gritando, xingando um monte de palavrão. E eu vendo aquela visão do inferno. Um homem gordo de quase 200 quilos de cueca na minha frente. Foi sangue de Jesus tem poder. Até que eu não aguentei, meu irmão. E eu falei, meu irmão, olha só. Você não tem autoridade sobre essa porta giratória. Quem tem autoridade sobre essa porta giratória é o segurança que está ali dentro com um controlezinho na mão, tipo um controle de abrir uma garagem, e ele libera quem ele quiser, não importa quanto dinheiro você tem na conta, a autoridade da porta giratória está na mão dele. E as pessoas às vezes não entendem isso. Eu já vi acidentes aéreos porque um cara rico, milionário, com um avião particular, quis tomar a autoridade do piloto. Porque a autoridade no avião particular não é do empresário rico que tem avião. A autoridade é do piloto que está pilotando. E eu já vi casos onde o empresário rico falou, não, você vai pousar sim. E aí o cara teve que desobedecer as regras de autoridade. E houve um acidente, morreu todo mundo. Porque o rico
não entendeu que a autoridade era do piloto. Então, meu irmão, só quem tem toda a autoridade é Deus. E é importante a gente saber qual é o nosso nível de autoridade. Sem autoridade nunca vamos viver os propósitos de Deus. Nunca viveremos os propósitos de Deus sem autoridade. E aí agora eu quero ler aqui na tela que eu mandei para o pessoal. É o versículo 19 e 20 de Lucas 10, que eu já li na revista atualizada, mas aqui na tela está na NVI. Dei a vocês autoridade, está em amarelo para te chamar a atenção mesmo. Ou seja, toda a autoridade que nós temos no reino de Deus foi dada a nós por Deus, mas às vezes ela foi dada a nós por Deus através de uma pessoa. Ontem o pessoal fez um videozinho curto da mensagem que eu preguei lá no Natana, em Buritama, na IBC, e aí alguém colocou lá nas minhas redes sociais: o meu pastor é Jesus. Esse negócio de autoridade aí, de respeitar os homens, não é de Deus. Meu pastor é Jesus. Meu irmão, eu me seguro para não responder, mas eu falei: meu irmão, então vai à luta, Deus te abençoe. Porque toda a autoridade que eu recebo de Deus, ela passa por pessoas. Ela passa por alguém que me lidera, ela passa por alguém que eu sirvo, ela passa por alguém que eu estou disposto a estar atento a uma oportunidade escondida atrás de uma tarefa ingrata. Eu sempre falo isso, eu talvez já até falei isso aqui. Por trás de toda tarefa ingrata existe uma recompensa escondida. E aí você talvez fala: pastor, mas como assim? Onde que está isso na Bíblia? Eu te falo um exemplo rápido aqui que vem à minha mente. 1 Samuel 17:17. Quando Jessé fala a Davi: peço-te que leva aos teus irmãos. Estou simplificando aqui. Mas o que está acontecendo? Jessé está pedindo para Davi para levar pão e queijo, comida, para os irmãos que riram dele, que zombaram dele. Quem você acha que é? Você achando que vai derrubar esse gigante aí? E é interessante que a maior oportunidade da vida de Davi não é dada a ele quando ele vai matar o gigante. A maior oportunidade de Davi é dada a ele quando o pai dele pede para ele fazer uma tarefa ingrata. E quantas vezes a gente obedece os nossos líderes para fazer uma tarefa ingrata e a gente surpresamente apresentado ao nosso futuro, ao nosso destino, ao gigante que a gente vai matar, porque ele não estava indo para lá matar Golias, ele estava indo para lá para obedecer o seu pai e servir os irmãos que não acreditavam nele. Então, meu irmão, sempre vai existir uma oportunidade escondida através de uma tarefa ingrata. Muitas vezes na minha vida eu já fui testado por homens de Deus que hoje me chamam de amigo. Eu não tenho coragem de chamá-los de amigo, mas eles me chamam. Está aqui o meu amigo Tiago Coelho. Eu lembro uma vez que eu fui pregar a primeira vez na Igreja Batista de Getsemane, em 2008. O pastor Jorge Linhares, foi um culto muito legal, uma conferência. Ele falou assim: Tiago, você quer que alguém leve você para o hotel? Eu falei: não, pastor, pode ir embora. Depois algum jovem aí me leva, eu quero participar. Por quê? Eu tinha acabado de pregar. E depois da pregação ia ter um show, um evento grande com David Keelan e a banda, né? Eu estava lá, jovem, adolescente, eu queria ver aquilo, eu queria participar. Pastor, pode dormir o senhor, pode ir embora para o hotel, eu vou ficar aqui a madrugada toda, eu quero ver a banda, eu quero ver o David ministrar, eu quero estar aqui presente. Tá bom então. E aí o pastor Jorge desceu tipo para um subsolo da igreja e falou assim: já que o Tiago não foi embora, manda ele descer. E aí eu desci, e quando eu cheguei nessa sala, tinham câmeras de televisão, tudo armado. E eu fiquei tudo feliz. Uau, que legal. O pastor Jorge falou: vamos gravar um programa de TV, já que você não quis ir embora para o hotel. E eu falei um pouquinho lá no programa de TV que ele tinha, falando do testemunho, da cura do câncer, essa coisa toda. E eu fui pro hotel todo feliz. Eu, rapaz, olha que bênção, eu gravei um programa de TV, né? Eu vou aparecer na televisão. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu, todo feliz com o pastor Jorge Linhares. Meu irmão, tomei um banho no hotel e fui dormir. Na hora que eu ia pegar no sono, o Espírito Santo falou assim: você foi testado. Eu falei: como assim eu fui testado? Estou falando de 2008, gente. Porque aquilo ali foi uma pegadinha.
O cara pregou, Deus usou, ele arrebentou e foi uma bênção. Não, por favor, me leve para o hotel, eu estou cansado, né? E eu, de certa forma, eu quase fiquei chateado. Falei, poxa, o pastor Jorge não me conhece, está me testando. Mas eu pude aprender desde então, sem ficar magoado com o pastor Jorge Linhares, mas a entender que existem recompensas que são escondidas, e elas vão sendo liberadas para nós apenas depois de testes. E é interessante que eu falei aqui de Jessé que pede para Davi, né? E pastor Kleber, eu sempre falo para os líderes, preste atenção naqueles que fazem o que o Senhor pediu, não o que o Senhor mandou. Porque tem gente que infelizmente a gente tem que mandar. Você faz porque eu estou mandando. Se você não fizer, eu te mando embora. Isso faz parte da liderança. Um líder de uma grande igreja como essa tem hora que tem que ser duro, tem hora que tem que chamar atenção. E é engraçado que alguns amigos em comum falam, cara, você nunca vai dizer, mas o Kleber é brabo pra caramba. O jeitão dele é amoroso, paizão, de abraçar, de falar com todo mundo, mas ele é brabo. Quem trabalha com ele está rindo aqui, mas tem que ser, gente. Senão isso aqui não funciona, não anda. Mas é interessante que Jessé não manda, ele pede. Peço-te, leva lá. E eu tenho aprendido que as pessoas que fazem quando a gente pede, geralmente são essas que Deus vai usar com mais autoridade para liderar o reino e para avançar e para crescer. Então, autoridade número 1 vem de autorização. Eu tenho autoridade de subir no altar. Eu achei lindo, uma irmã chegou para mim ali, pastor, eu sou responsável aqui pelo altar, posso levar o seu tablet, o seu computador para o altar? Eu falei, olha que legal. Ela está aqui servindo, mas ela tem autoridade, porque foi dado a ela uma autorização para subir aqui em cima, para colocar o meu computador aqui em cima, para me servir. Lindo isso. Já pensei, vou copiar isso lá em Brasília, né? Que legal. Então, autoridade vem de autorização. Número 2, autoridade vem de unidade de propósito. Quando a gente está unido, meu irmão, quando a gente está unido no mesmo propósito, Deus nos dá autoridade de aceleração, autoridade de avanço, autoridade de vencer mais rápido. Eu achei fantástico a forma como o pastor Kleber orou aqui, profetizando e declarando que o primeiro semestre, o primeiro mês, os primeiros dias do ano, nós vamos viver coisas extraordinárias. É um tempo de avanço rápido, é um tempo de correr, é um tempo de voar, é um tempo de aceleração. É um tempo de intensidade, é um tempo de crescimento. E meu irmão, mas não se engane, só vai entrar nessa onda, nesse vento favorável de Deus quem estiver debaixo de autoridade. Então a autoridade vem de unidade de propósito. Lucas 10, no versículo 1 ao 3, que está aí na tela, depois disso, o Senhor designou, nós já até lemos isso, outros 72, e os enviou de 2 em 2 adiante dele. Você vai vendo aí, o texto está na tela, você vai vendo o que está acontecendo. Aqui depois diz, enviei trabalhadores, está aí, envie trabalhadores, aliás, amarelo, para a sua colheita. Vão e os envio. Eu os envio. O que está dizendo aqui? Eles estão debaixo de uma autorização. Eles estão indo debaixo de autoridade. Eles estão indo sendo enviados por alguém. E é interessante, meu irmão, que Satanás ele vai sempre tentar roubar a nossa autoridade. Você quer ver? Eu estou lembrando aqui agora da tentação de Jesus por Satanás no deserto. Você vai ver que Satanás tenta roubar o propósito de Jesus, ele tenta roubar a autoridade de Jesus, ele tenta roubar o destino de Jesus. Tudo que Satanás ofereceu para Jesus era algo que Jesus já tinha, ou já teria. E eu aprendi uma coisa: todo caminho fácil, ou toda cilada de Satanás, às vezes parece mais fácil do que a caminhada com Deus. Porque a estratégia de Satanás para nós
para nos tirar do propósito, para roubar nosso destino, para roubar nossa autoridade, é a mesma estratégia que ele ofereceu para Jesus. Ele oferece para Jesus tudo que já seria de Jesus, só que antes da cruz. A proposta sempre é uma pegadinha. Satanás estava tentando dar para Jesus, se é que ele podia, tudo que seria de Jesus antes de crucificação, antes de pagar preço. E é incrível, eu acho isso tão incrível, porque às vezes aparecem propostas que eu tenho certeza que vem do diabo, meu irmão. E a gente tem que ter discernimento. Eu tento não falar certas coisas que acontecem nos bastidores, até para não escandalizar ninguém. Mas indo pastorear agora em Brasília, alguém me perguntou, né? Pastor, a nossa igreja vai ser de direita ou de esquerda? Eu falei, meu irmão, o meu socorro não vem da esquerda nem da direita. Eu sigo a palavra de Deus que diz, elevo meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Eu não sou Lula nem Bolsonaro. O meu socorro vem de Deus, o Senhor. Eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Claro que nós seremos contra o aborto. Claro que nós seremos contra tudo aquilo que a Bíblia condena. Mas, meu irmão, não importa quem está governando, se nós estamos debaixo de autoridade de Deus para confrontar o pecado, o erro, o roubo e a safadeza toda. Autoridade. Essa semana, eu anotei aqui no celular para não esquecer. Eu estava conversando com alguns empreendedores, alguns empresários, numa mesa. E eles estavam falando negócio de dízimo, o assunto virou dízimo. E isso, na verdade, começou um mês antes, numa cafeteria, um empresário que fechou um grande negócio, ganhou 600 mil reais de lucro. E ele falou, Tiago, eu tenho que dar 60 mil, não consigo, cara, é muito dinheiro. E todo café que eu sentava para tomar com alguém, eu via algum empresário falando, é muito dinheiro. Eu falei, rapaz, mas Deus não estipulou um valor, Ele estipulou um percentual, para que seja justo para todo mundo. E eu tentando ganhar no argumento, e não tem jeito, tem hora que, meu irmão, você pode falar o que você quiser, a gente só consegue convencer com a Bíblia, ou, né, como a Bíblia diz, quem convence é o Espírito Santo. E da mesma forma que Jesus venceu o diabo com a palavra, eu tive que vencer o argumento com a palavra. E eu fui mostrando, e eu vi que eu não ia conseguir. Eu falei, cara, eu tenho que ir embora para a próxima reunião, estou ocupado, estou corrido, eu tenho que ir embora. Depois a gente conversa mais. Não, pastor, mas pelo menos me dá um texto da Bíblia. E nessa reunião, e essa cafeteria foi antes da reunião, vou chegar na reunião já já. Ele falou, me dá um texto. E no Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca, onde eu estudei, lá no Rio de Janeiro, era engraçado quando tinha chapel, né, a capela, o culto semanal, a gente, quando um colega pregava, outro colega falava da palavra de dízimos e ofertas, outro colega cantava, outro colega, né, organizava, a gente era tipo um estágio. E toda vez que um colega seminarista abria a Bíblia em Malaquias 3:10, a gente começava a rir, seminarista, bobo, né, zoando lá, gozação um com o outro, e a gente começava a rir, e o cara nos preparou, lá vem ele de novo, em vez de pegar um outro texto, vem Malaquias 3:10 de novo. E eu dei uma de seminarista, quando eu estava já irritado com o cara, que eu vi que ele não ia ouvir, que ele não ia fazer, ele falou, me dá um texto da Bíblia. Eu falei, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e vocês conhecem o texto. E aí eu fui, né, falei tudo, li para ele no celular, e eu falei, eu vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele, agora me explica. O cara fazendo de tudo para não entender, meu irmão. Eu falei, você já entendeu pelo menos o que é dízimo? Sim, 10%, mas é muito, porque eu ganhei 600 mil. Eu falei, tá, então Deus estipulou o quê? Se 10%, você é um cara inteligente, você gosta de fazer conta, você é empresário. O que é 10%? Ele é uma medida, uma porção justa para todo mundo. Como você falou, pastor, mas para mim é muito. Foi quem te ganhou para Jesus? A moça que trabalha lá em casa. Ela é dizimista? Com certeza, eu pago ela 3 mil por mês, ela só dá 300. Então ela dá só 300, eu tenho que dar 60 mil. Eu falei, cara, você está querendo me provocar, não é possível. Você já entendeu que é justo para todo mundo. Ele falou, tá bom, pastor, tá bom. Você falou que Deus estipulou uma medida, a Bíblia está falando aí, né, que estipulou uma medida, 10%.
Sim. E quando eu não tinha mais o que falar, que eu estava irritado já com ele, o Espírito Santo falou para mim: volta. E quando eu voltei, meu irmão, eu falei: você falou para mim agora que Deus estipulou uma medida no dar, correto? 10%. O que diz o texto que a gente acabou de ler aqui no meu celular? Eu, Senhor, vou repreender o devorador e eu vou derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou seja, Deus estipulou uma medida no que você entrega, mas o que Ele te devolve é sem medida, porque depende da sua capacidade, da sua administração e da sua autoridade que Ele te deu. Aí ele: caramba, então é legal. Ou seja, agora o cara começa a fazer conta como que se dar dízimo é lucro, né? Porque vai dar mais e Deus dá mais e não tem como ganhar de Deus na generosidade. E eu vivi uma onda de ataque sobre isso, gente. Conversando com esses empresários, eles falavam assim, eu até anotei aqui, 10% é o que Deus pede, a medida. Por que eu estou falando sobre isso? Pastor Kleber pediu para eu pregar sobre finanças? Não, eu estou falando isso porque eu tenho certeza que a meta e os sonhos de todos nós aqui passam por finanças. E não existe outra forma de ter autoridade financeira a não ser dizimando. Eu não estou pregando sobre isso, estou pregando sobre a autoridade. Mas olha que ele falou, 10% é o que Deus pede. Outro empresário falou para mim: pastor, 10% é a minha margem de perda. Aqui no meu comércio, no meu restaurante, eu tenho 10% a margem de perda. Mas como assim? Porque as pessoas roubam garrafa de azeite, as pessoas roubam talheres, as pessoas roubam taças de cristal no meu restaurante, as pessoas roubam enfeite do banheiro. Então, por incrível que pareça, pastor, pode parecer muito, mas 10% de todo o meu faturamento sai como roubo. E meu irmão, eu estava atacado. Eu falei: pois é, as pessoas calculam uma taxa de 10% de perda de roubo, mas não calculam que estão roubando Deus 10%. Outra situação, tudo situação que aconteceu comigo. Agora recente, outro empresário, membro de uma igreja linda, uma igreja gigante, fechou um negócio, gente, eu não quero te assustar com valores, mas eu vou falar. Aqui, tive um lucro de 15 milhões de reais, pastor. Foi que bênção. E eu queria te fazer uma proposta. Qual proposta? Falei: não, você é um homem de Deus e você tem uma graça de Deus para lidar com empresários e tal, e blá blá blá, e blá blá blá. Para trás de mim, Satanás. Já estava pensando isso, igual Jesus falou, né? E ele falou assim para mim: não, eu queria te dar uma comissão. Comissão de quê? Se eu não vendi nada, se eu não fiz nada. Não, porque o senhor é um mentor para mim, né? E o senhor me ajuda, o senhor ora pelos meus negócios. Meu irmão, eu estou falando de um cara que é membro de outra igreja. O cara querendo me dar uma comissão de 5%. A minha cabeça, conta, glória a Deus, ele vai me dar 750 mil reais de comissão, gente. Uau! O Espírito Santo falou para mim: fala para ele deixar de ser safado e entregar o dízimo na igreja que ele é membro, porque ele está querendo te dar uma comissão para não dizimar. Ele está querendo enganar você e a Deus, e você não pode entrar no roubo dele e ser destruído como cúmplice. Sabe o que é cúmplice? É como se fosse aquele cara que foi assaltar um banco, ele foi explodir o carro forte, o caixa eletrônico, e aí eu e o pastor Kleber estamos vindo para cá, tipo amanhã de manhã, 6 horas da manhã, para orar, e aí os bandidos param o carro do pastor Kleber e falam: não, deixa eu entrar, e aí de repente a polícia para os bandidos, eu e o pastor Kleber e eu, e nós somos presos. Nós vamos para a cadeia como cúmplice, por participar de um roubo. E o Espírito Santo falou para mim: fale para ele que você não vai perder a unção e a autoridade que eu te dei por ser cúmplice de roubo. Aí um outro amigo meu: cara, minha agenda está lotada, é uma bênção, eu arrumei um assessor, o cara está me ajudando, todas as agendas que eu faço, eu dou a ele 20%, uma agência de marketing muito bacana, muito legal, justo, um trabalho, um escritório, beleza, tal. Estou falando de trabalho, ok? É justo, gente, trabalho, faz parte.
Comissão não é do diabo, né? Pagamento não é do diabo. Deus, a sua palavra fala, digno é o trabalhador do seu salário. Mas o que eu quero chegar aqui, e eu quero até, debaixo da autoridade que eu sei que Deus me deu para subir hoje aqui nesse altar, eu quero olhar nessa câmera que está aqui na minha frente e dizer para você, que é o cantor, que tem uma agenda lotada, que não é pecado você dar comissão para um agenciador, ou para uma agência, ou para alguém que administra a sua carreira, mas não roube a Deus, porque eu conheço gente que dá 20% para uma agência de marketing e não é dizimista na sua igreja. Então, meu irmão, a autoridade financeira, ela gera segurança, número 3. Segurança como? Se eu vou fazer uma missão, eu sou um dos liderados do pastor Kleber aqui, e o pastor Kleber fala assim para mim, olha, Tiago, faz o seguinte, pega aquele teclado, esse púlpito e esses retornos aqui, e coloca lá na rua. Pode parecer uma ordem louca, pode parecer uma loucura isso, mas se eu estou debaixo de autoridade, eu obedeço. E se eu obedeço, isso me traz segurança. Mas já que nós somos liderados, mas somos líderes também, e não, então o nosso espírito de excelência, de liderança que nós também carregamos, não é porque você está debaixo de uma autoridade que você vai ser um bonequinho, né, que vai fazer, né, não é isso. Mas é fluir debaixo da autoridade, é fluir debaixo da unção de Deus, da vida do pastor Kleber, desse ministério maravilhoso. A tendência é eu chegar, pastor, mas calma aí, deixa eu olhar aqui a previsão do tempo no meu celular, está dando chuva para amanhã. Se colocar esse equipamento todo lá na rua, alguém pode roubar esse equipamento. É natural a gente conversar, é natural a gente chegar num consenso. Pastor, tem certeza? É isso mesmo? Quando eu cheguei aqui antes do culto para tomar um café, eles estavam reunidos na mesa, coisa linda. Certamente o pastor dando direções para o ano, e certamente eles também tendo a liberdade de argumentar, de falar, mais pastor, você tem certeza? É isso mesmo e tal. Mas meu irmão, a partir do momento que o nosso líder, ele estipulou e falou, é isso, obedeça de olho fechado. Porque você está debaixo de autoridade. Quando você está debaixo de autoridade, isso traz segurança. E que segurança é essa? Meu pai sempre falava para mim, rapaz, faz o que eu falo, porque se der errado, a culpa é minha. Mas se você me desobedecer, eu vou te pegar. Então, estar debaixo de autoridade gera segurança. E a autoridade que nós lemos no texto aqui foi dada, dei-lhes a autoridade. Número 4, a autoridade é a única maneira de ajudar pessoas. Porque, meu irmão, quando a gente flui debaixo de autoridade, a gente está sempre, né, ajudando pessoas, sempre servindo pessoas, sempre envolvendo pessoas, sempre curando, tratando, abençoando pessoas. E número 5, a autoridade inicia quando dizemos sim. É interessante que eu já li o texto que eu falei para vocês, de 1 Samuel 17, muitas vezes. Disse Jessé a Davi, peço-te. Jessé pede, Davi obedece. Não diz, não está escrito pelo menos o sim de Davi. Mas dizer sim, a autoridade inicia quando dizemos sim. Às vezes, dizer sim não é falar, sim senhor pastor, eu vou. É simplesmente... Da mesma forma que ele não mandou, ele pediu, da mesma forma a gente fala sim fazendo, a gente fala sim obedecendo, a gente fala sim entendendo no olhar. É incrível, gente. Eu gosto de observar, e todo grande líder como o pastor Kleber, às vezes ele dá uma olhadinha aqui assim, ó, alguém já entendeu, já foi, no olhar, já olhou, já foi, não precisa falar, cadê a água do pastor? Quando eu cheguei no estacionamento, que o pastor Tiago foi me pegar no hotel, já veio o irmão, o senhor quer água com gás, sem gás? Gelada, ambiente? Talvez existem coisas nos bastidores que acontecem de excelência, que ele nem sabe.
Eu sei que tem outras coisas que foi ele que treinou, ensinou, mas eu tenho certeza que existem coisas nos bastidores que o pastor Kleber nem sabe, porque são pessoas que estão dizendo sim para a visão que Deus deu a ele, fazendo, servindo com excelência. Tipo, se o pastor tivesse aqui, ele está lá no Rio com o pastor Silas Malafaia, mas se ele tivesse aqui, ele ia querer que essa cadeira não tivesse aqui, ele ia querer que esse gasofilaço tivesse aqui na ponta, ele não ia querer essa caixa de retorno virada para cá. Então acontecem coisas que a gente nem sabe nos bastidores, mas é a autoridade que inicia na vida de pessoas que dizem sim, não dizendo, ó pastor, estou aí, sim senhor. Uma vez eu fui pregar numa igreja, lembrando aqui agora, e o pastor da igreja estava viajando de férias. E ele veio todo feliz. E aí, foi uma bênção? Como que foi lá? E eu constrangido. Por quê? O culto que eu fui não tinha um voluntário. O culto que eu fui não tinha ninguém no estacionamento. O culto que eu fui não tinha ninguém para arrumar um lugar para eu estacionar, sei lá. Não tinha ninguém para me receber. Como eu não sou um cara tão conhecido assim, as pessoas da igreja que eu ia pregar não sabiam que eu era o pregador. E eu fiquei, onde que eu estaciono, onde que eu paro, e onde que eu, né? E eu falei, não pastor, foi uma bênção. Aí ele falou assim para mim, um homem de Deus. Ele falou, por que você está falando para mim que foi uma bênção, se o Espírito Santo falou para mim que foi um fiasco? Aí por um minuto eu achei que ele estava falando da minha pregação, fiquei mal, triste. E não, cara, eu estava viajando de férias e o Espírito Santo me deu uma trava, chamou a minha atenção, disse que eu tenho que treinar melhor meus obreiros, meus voluntários. Eu falei, pastor, eu não ia ter coragem de falar não para o senhor. Mas já que o Espírito Santo te falou isso, eu vou falar agora uma coisa que o Espírito Santo falou e eu vou falar para o senhor também. Se na sua ausência não tem liderados, o senhor não tem voluntários e servos, o senhor tem puxa-sacos. E eu quero declarar aqui, meu irmão, que o ano de 2024, as melhores, excelentes funcionamento dessa igreja vão ser, se o pastor está, se o pastor não está, não importa. Porque Deus vai derramar uma unção de paixão por servir, onde as pessoas vão fazer. Eu não vou fazer porque o pastor está, amanhã eu tenho que orar, o pastor vai estar, liga para a secretária, o pastor vai estar amanhã na oração. Não, ele está voando lá para o Rio de Janeiro. Então não vou não. Meu irmão, está repreendido isso. Sabe por quê? Porque vocês precisam entender que o que Deus está fazendo na sua vida, pastor Kleber, é muito maior do que Lins, é muito maior do que o Brasil. E a igreja aqui precisa entender que precisa funcionar os bastidores, ele estando ou não. Não importa quem vai pregar, eu estou lá para servir. Não importa quem vai pregar, eu estou lá para cantar. Não importa se é uma conferência ou se é uma reunião de oração, eu estou lá porque eu estou fluindo debaixo de autoridade. E meu irmão, quanto mais a gente serve, mais Deus realiza os nossos sonhos. Porque preste atenção, José foi para a cadeia por causa de sonhos, mas os sonhos dele só se realizaram quando ele ajudou a realizar o sonho de outra pessoa. E às vezes os nossos sonhos nos levam para a cadeia, nos prendem, porque eu, por exemplo, falo demais. Eu tenho que tomar cuidado para soltar certas coisas na hora certa. Meus amigos falam, cara, fala menos, espera acontecer. Minha empolgação, às vezes, você vai ver o que eu vou fazer em Brasília. Agora eu estou amadurecendo um pouquinho, eu estou segurando mais a onda. E José saiu contando, eu vi isso, eu sonhei aquilo. E eu já vi muita gente criticar José, se ele não tivesse falado nada tal. Mas é incrível para mim, que o sonho que levou ele para a cadeia, só realizou quando ele ajudou a servir o sonho de outra pessoa para acontecer. Então meu irmão, sirva, faça, seja voluntário, ore, sirva, venha. Não importa quem vai estar, não importa quem vai ver, você está fazendo para Deus. E se você quer subir, sirva. E se você quer servir, desça. Não tem outra forma. Quer subir? Sirva. Quer servir? Vai ter que descer. E meu irmão, eu sou apaixonado por isso. Tudo que está acontecendo na minha vida hoje, assim, de repente de Deus,
Não é do nada, é de repente. De repente, como o vento impetuoso, de repente. E as pessoas agora, todo mundo fala, rapaz, o Tiago Coelho, do nada, né? Do nada virou pastor sênior de uma igreja em Brasília. Do nada. É assim, do nada eu tive câncer, do nada eu fui curado, do nada, né? Do nada eu servi tanto tempo as pessoas. Eu servi o pastor Filipe Murdock durante 7 anos. E na minha despedida agora da Ilan Church, a Igreja Luz das Nações, eu falei para a igreja reunida na ceia, ele falou, você tem 2 minutos para falar. Eu falei, eu vou usar menos de 2 minutos, porque eu estou debaixo de autoridade e quem vai pregar é o Senhor. Então já que eu tenho 2 minutos, eu só vou falar uma coisa rápida, pastor. Pessoal, vocês estão chegando aqui. A melhor forma de chegar numa igreja é servindo. Se tem alguém aqui querendo ir embora, a única forma de sair é debaixo de bênção. Então para mim isso aqui é uma honra, porque eu cheguei há 7 anos na Ilan, 7 anos atrás, e eu servi em todas as áreas que eu pude. E hoje a gente está aqui num culto de ceia, para eu sair debaixo de bênção. E o pastor Kleber viu os vídeos que estão nas minhas redes sociais. O pastor Filipe orando por mim, me enviando. E ele falando, agora nós somos iguais. Falou para mim nos bastidores. Você é pastor sênior, eu sou pastor sênior. Eu falei, pastor, a gente nunca vai ser igual. Eu nunca vou olhar para o senhor no olho. Eu sempre vou olhar para o senhor de baixo para cima. Da mesma forma que o senhor olha para o seu pastor, o pastor Larry Stockstill. E queira o senhor ou não, mesmo eu tendo um bispo, mesmo eu tendo uma denominação, mesmo eu tendo tantas outras coisas que Deus está me dando, o senhor vai sempre ser o meu pastor. Nem que seja pescando num barco no Rio Tietê, em Buritama. Que eu trouxe ele para pescar aqui e ele se apaixonou pelo Rio Tietê. O senhor vai ter que me ouvir, me discipular, nem que seja pescando, porque eu não largo do seu pé. E para encerrar, meu irmão, sabe o que eu aprendi com meus mentores? Que muita gente, eu imagino, que deve chegar aqui, uma igreja grande como essa, poxa, eu queria receber mais do pastor Kleber, eu queria que ele me discipulasse, né? Eu queria que ele investisse mais em mim, derramasse sobre mim. Eu posso te dizer que nos últimos 7 anos eu fui uma das pessoas que o pastor Filipe mais derramou. Eu fui uma das pessoas que ele mais investiu tempo e discipulado. Mas não é porque eu sou um escolhido, preferido ou nada disso. É porque, meu irmão, eu me oferecia para estar com ele todas as oportunidades que eu podia. Amanhã eu vou pregar numa igreja X, 2 horas de carro, ore por mim. Eu já peguei a dica. A pastora Renê, vai? Não. Posso ir com o senhor? Tem alguém para vender seus livros? Ah, nem pensei em levar livro. Não, vamos levar seus livros, eu vendo para o senhor. E quantas vezes, meu irmão, como uma conferência de liderança que eu estava pregando em Belo Horizonte, Luciano Subirá com um monte de livro lá, eu vi que ninguém viajou com ele, falei, deixa que eu resolvo tudo. Mas Tiago, você está aqui? Não, estou aqui para te servir, meu amigo. Estamos juntos. E eu organizei uma equipe de venda e vendi os livros do Luciano Subirá, porque eu estou acostumado a fazer isso a minha vida inteira com meu pai. As máquinas de cartão, cadê as máquinas de cartão? E pode dividir quantas vezes? Qual é o preço? Ele, rapaz, esse vendedor é bom, hein? Eu estava passando um aperto, meu irmão, aquele mês. E eu vendi quase tudo. Vendeu tudo. O Luciano, como assim vendeu tudo? Vendeu tudo. Aí na hora de eu colocar a mala dele no carro, que eu fui também levar a mala dele e colocar no carro, um monte de gente falando, o cara puxa saco, tá aí, carregando a mala do Luciano Subirá. Na hora que eu fui colocar a mala dele no carro, para alguém levar ele para o aeroporto, rapaz, olha só, esqueci aqui 2 caixas de livro. Eu falei, poxa pastor, tinha gente querendo o livro, acabou, teria vendido isso aí também. Ele, não, tudo bem, faz parte. Você tem como levar esses livros para o Rio contigo? Que eu estou indo para outra viagem agora, tal, correria. Eu falei, tenho. Depois o senhor pega comigo lá no Rio e tal. Tá bom. E ele foi pegar o avião e antes de embarcar ele me ligou, Tiago, na verdade, é uma pegadinha, isso é uma oferta para o teu ministério. Essas 2 caixas de livro são oferta para o teu ministério. Meu irmão, eu estava passando um vento naquele mês. E começou a surgir a agenda. Eu nunca vendi tanto livro na minha vida, porque não era o meu, era do Luciano Subirá, imagina.
Mas por que que o Espírito Santo tocou no coração? Entenda bem, gente. Não estou falando para você servir alguém com expectativa de ganhar livro ou sei lá o quê. Mas eu estou dizendo para você que sempre existe uma recompensa escondida atrás de qualquer tarefa ingrata. E se você entender isso, meu irmão, o teu mês de janeiro vai ser o melhor janeiro da tua vida. Esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Não só vida ministerial, familiar, saúde, mas em todas as áreas. E por que eu falei tanto de finanças aqui? Porque, novamente eu falo, todos os nossos sonhos passam por dinheiro. E toda tarefa que Deus pede para nós, passa por pessoas. Então fique atento, que Deus nos abençoe.